Bem-vindo você que tá aqui para essa live, você que vai assistir o replay dessa live, muito bem-vindo. A primeira coisa, você merece ser feliz? O título dessa live hoje é esse. Você realmente sente aí dentro que merece ser feliz? Pois é, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Mas você que está chegando para assistir o replay, eu peço que coloque um pouquinho para frente, que eu vou chamar agora as pessoas que eu acredito que deveriam estar aqui, para que também fizesse essa pergunta a si mesmo, porque vez ou outra nós temos que parar e nos perguntar. Vou olhar aqui para baixo um pouquinho, tá, gente? Porque preciso chamar algumas pessoas, acordar, né? Despertar essas pessoas para que elas também se perguntem: realmente eu acho que mereço? Realmente eu acho que mereço um casamento feliz? Realmente eu acho que mereço filhos felizes, saudáveis? Realmente eu acho que eu mereço ter um trabalho o qual eu ame o que eu faço, eu entro em flow e não vejo o tempo passar? Realmente eu acho que mereço? Então, nós vamos conversar sobre isso. Por quê? Porque muitas vezes a gente anda pela vida e não sente aqui dentro esse merecimento. Só que a gente não percebe. Às vezes é imperceptível, e aí a gente faz e cansa de fazer, porque dentro de nós algo diz que nós não merecemos aquilo. Então, começam a acontecer algumas coisas como procrastinação, a gente começa a procrastinar, a gente quer fazer, só que a gente não leva adiante. Por quê? Porque no fundo, aqui dentro algo diz: será que você merece isso mesmo? Bom dia, Gil, que bom que tu tá aqui, bom dia, ai que bom, eu fico muito feliz, tu vai adorar, tá? A gente já começou aqui, hoje a gente vai falar sobre: será que a gente merece mesmo? Será que a gente sente aqui dentro de nós que merecemos essa tal felicidade? Por quê? Porque nós somos seres espirituais, lembra? Seres espirituais habitando aqui temporariamente esse corpo de carne. Nós viemos de várias existências. Nesse momento, eu sou Andréia, mas vivem aqui junto comigo várias personalidades. E inconscientemente, eu sei o que eu já fiz, né? Então, dentro de nós existem ali blocos abertos, feridas abertas, culpas, medos, e que trazem uma sensação, muitas vezes imperceptível, de não merecimento. Porque se eu te perguntar agora: tu acha que tu merece ser feliz? E aí, se a gente for em todos os setores da tua existência, tu acha mesmo que merece? Qual seria a nossa resposta verdadeira? Se nós entrássemos em contato conosco mesmo e nós fizéssemos essa pergunta: realmente eu mereço? Pois é, é sobre isso que a gente vai falar. Porque se nós somos, né, seres existenciais, temos uma inconsciência daquilo que nós fizemos e deixamos de fazer, muitas vezes a culpa, o arrependimento, ele vem junto e é pesado. E aí, nesse momento, em muitas circunstâncias da nossa existência, nós paralisamos. E a coisa não vai. Sabe quando não vai? E tu tenta de um jeito, e tenta de outro, e não acontece. É preciso que a gente faça um mergulho profundo e verifique: será que eu acho realmente que eu mereço isso? Eu trouxe aqui umas anotações e eu vou contar uma historinha aqui para ilustrar um pouco esse nosso raciocínio. Andava um cavalo velho, bem velho já, daqueles que já não tem mais uso, né?
e de repente ele caiu num buraco na estrada, um buraco bem profundo. E aí as pessoas passavam e diziam: nossa, coitado, não adianta nem tentar tirar ele dali, né? Primeiro porque não vai adiantar nada, ele é velho, né? Não serve para nada. E segundo, que vai dar muito trabalho, então vamos deixar ele ali e vamos fazer mais. Aí foi juntando, né, as pessoas que iam passando, foi formando uma grande multidão. Vamos ajudar ele, vamos colocar terra para que ele morra mais rápido, né? E aí eles começaram a jogar terra ali, para que o cavalo fosse enterrado vivo. Só que aconteceu um fato diferente do que eles achavam. Esse cavalo, quanto mais ia caindo terra, mais ele relinchava, mais ele dava coice, mais ele esperneava. E o que foi acontecendo? Essa terra, ela foi se solidificando embaixo das patas desse cavalo, porque ele não desistiu. E quanto mais terra, mais ele se esforçava, mais ele esperneava, mais ele dava coice. O que aconteceu? Chegou um nível que a terra já estava tão alta que ele conseguiu sair daquele buraco. Essa história, ela vem para ilustrar o que acontece muitas vezes na nossa vida. E o quanto que essa questão nos traz do merecimento, né? O quanto nós achamos que nós merecemos e não desistimos dos nossos sonhos. E quanto mais acontece fatos que muitas vezes nos levariam para um desconforto, até mesmo para uma desistência, nós nos fortalecemos e aí mesmo que a gente busca maneiras de vencer, de se superar, de sair desse buraco que muitas vezes a gente mesmo se colocou. Porque a gente cai, né? A gente cai, muitas vezes a gente cai. E é por isso que a gente fala aqui de existências, porque muitas vezes nós caímos, mas a culpa é um dos motivos que faz nós acharmos que a gente não merece. E aí, a ideia central aqui é a gente se analisar, sabe? A gente olhar para dentro da gente mesmo, em algumas questões que nós estivermos vivendo hoje e entendermos, será que é eu que estou atrapalhando com a minha culpa inconsciente de achar que eu não mereço isso daqui? A linha é muito tênue entre a gente entender o que é para ser e a gente entender o que realmente não é para ser, porque entra essa questão também, né, gente? Vocês que estão aqui já passaram por isso? As coisas não acontecem e você insiste, faz daqui, faz dali, só que às vezes a gente para e pensa assim, gente, será que não é? Será que é para mim parar de insistir? O que traz essa certeza, né? Como que a gente pode fazer para ter essa certeza? Para saber se realmente a gente tem que insistir ali. Só o autoconhecimento traz essa certeza. Só a gente saber isso, muito, né? Realmente. Só a gente saber quem nós somos de verdade. Só a gente tá dentro desse caminho, buscando entender o que a gente veio fazer aqui. Para que a gente serve, sabe? Isso traz esse alinhamento e esse entendimento. Não, aqui eu devo insistir, porque eu já entendi que eu devo chegar ali. Então, quando a gente tem essa clareza de quem nós somos e onde a gente quer chegar, aos poucos que os desafios vão aparecendo na nossa frente, a gente vai conseguindo entender se aquilo realmente é para continuar ou não. É para insistir aqui? Às vezes pode ser um casamento, né? E a gente fica, meu Deus, mas será que é para mim insistir? Tá alinhado? Para pensar. Quem tu é realmente? Quais são os teus valores? O que te norteia nessa vida aqui? Como que tu funciona? Quais são os desafios da tua personalidade que tu veio para curar? Que tu veio para educar?
Esse lugar onde tu quer chegar tá alinhado? Essas são as perguntas que a gente precisa fazer. Só assim a gente vai ter clareza. Certeza nós, humanos, não temos. O que nós temos é uma conexão conosco mesmo, entender quem nós somos e estarmos alinhados com Deus, numa conexão com Ele, daquelas, né, que eu sempre falo aqui, aquelas diretas, aquelas que a gente consegue parar e falar com Ele e dizer assim, olha, eu sei que eu tenho isso daqui para curar, eu sei que eu sou orgulhosa, eu sei que eu sou arrogante, eu sei que eu já entendi que eu preciso curar essas questões em mim. E aqui onde eu quero chegar, me diz, o que que tu pensa disso? Tá alinhado com a tua vontade? Aqui eu vou poder ser um melhor ser humano? Isso vai me ajudar? Por que eu não estou conseguindo? Muitas vezes quando a gente não consegue, é porque tem algum aprendizado ali que a gente ainda não entendeu. Então a gente se conecta com Ele, com quem nos criou, com a gente mesmo e entendi isso daqui, ó. Isso aqui eu preciso quebrar ainda. É por isso que eu não cheguei lá. Eu preciso merecer. Mas quem dá esse merecimento somos nós. Porque lembra que nós temos um livre-arbítrio? Nós temos uma capacidade de escolha? Pois é, nós nos aprisionamos ou nós nos libertamos. E é por isso que muitas vezes a gente olha em volta e todo mundo consegue e a gente não, e isso nos entristece. Mas a única pessoa capaz de se aprisionar somos nós mesmos. É eu, é você. Quando nós sabemos que nós não vencemos algum desafio, a gente não consegue chegar lá. E para que a gente tenha clareza, o que é isso mesmo que eu tenho que aprender? Por que eu tenho que continuar? Por que tem que ser difícil? A gente precisa ter humildade. A gente precisa se colocar abertos para entender quem é a gente. Porque muitas vezes, não são poucas, essas respostas vêm através de uma palavra, às vezes alguém fala alguma coisa pra gente, até mesmo aquelas pessoas que a gente mais ama, falam alguma coisa pra gente e aquilo nos machuca tanto, né? Mas não é à toa. São recados que vêm pra gente. Muitas vezes com dor e sofrimento. Mas nós já podemos receber esses recados através do amor, que é o que a gente veio fazer aqui hoje, por exemplo. A gente veio aqui para aprender a partir do amor. A gente veio aqui para entender que é preciso que a gente pare e que a gente olhe para dentro da gente mesmo e entenda o porquê tá tão difícil esse caminho, por que tantas pedras, o que tá levando a gente a ter que vencer tantos desafios e não ver o fim. É preciso que a gente tenha humildade, é preciso que a gente tenha vontade, clareza. Quando alguém vem falar alguma coisa, a gente parar, absorver. Será que em algum ponto essa pessoa não tem razão? Será que em algum ponto essa pessoa está jogando isso daqui, mas realmente isso está reverberando aqui dentro de mim? Porque doeu tanto, né? Tudo aquilo que dói. Eu tenho aqui uma notícia para dar, que eu sei que não é boa, mas tudo aquilo que a gente recebe e que dói, de alguma forma, nós precisamos trabalhar. E se ainda não está claro, a gente precisa buscar essa clareza. A gente precisa buscar essa conexão e dizer assim, Pai, me disseram isso hoje, doeu, mas me mostra se eu realmente, em algum ponto, tenho ainda aqui dentro de mim isso. Porque lembra, nós não estamos aqui
Nós não somos só esse corpo. Temos existências, viemos de muito longe. Às vezes essa pessoa ela não foi ferida aqui, aonde tu consegue lembrar. Às vezes essa pessoa ela traz para ti algo que ainda reverbera em ti e por isso ainda dói nela. E isso nos causa o quê? Falta de percepção de merecimento. E aí isso fica obscuro e a gente não lembra que a gente acha que não merece tal coisa. Tá fazendo sentido isso para vocês? Porque isso acontece e aí a gente sempre dá um jeito, sabe, de não conseguir aquilo. Inconscientemente, a gente, por exemplo, vai fazer uma prova, né? E aí a gente estuda, e aí chega na hora da prova, a gente esquece tudo. Por quê? Por quê? Porque inconscientemente nós achamos, julgamos que não merecemos. E aí, o que nós fazemos agora para mudar isso, né? Dito isso, vocês já disseram aqui que estão entendendo. O que dá para fazer para mudar isso? Porque ninguém quer ficar nessa vida de ficar tentando e não conseguir. Ninguém quer isso, né? A gente cansa, a gente desanima, a gente se entristece. Isso dói. Ninguém quer ficar aprendendo dessa maneira. E aí eu vou tomar uma aguinha aqui. E hoje a gente precisa fazer uma live mais curta, no máximo vai ser 30 minutos, né? Porque hoje eu tenho que voltar, hoje eu recomeço meu trabalho no corporativo. E eu tô numa transição, então nossas lives serão mais curtas, mas nunca vão deixar de acontecer. Eu me comprometi com vocês e eu vou estar sempre aqui. E eu já aproveito para agradecer você que veio aqui e que mesmo sendo tão cedo, um horário meio difícil para as pessoas, mas que você se comprometeu, antes de se comprometer comigo, tu te comprometeu contigo. E isso já é um grande passo para entender que tu mereces sim, que tu mereces sim teu emprego que tu quer ter, que tu mereces sim ter o relacionamento que tanto tu sonha, que tu mereces sim ter paz de espírito ao acordar, alegria de viver, conexão com Deus, conseguir acessar esse amor, se sentir preenchido por todo esse amor que Ele tem, que Ele é, o momento que tu necessitar, naqueles momentos mais difíceis, tu conseguir se conectar e se sentir preenchida por esse amor, acolhida, cuidada, entende? Então, eu trouxe aqui algumas coisas para lembrar. A gente já falou aqui que existe, né, que somos espíritos. Então, existe a lei da ação e reação. A gente também já entendeu que tudo que a gente planta, a gente vai ter que colher, né? Ok. Só que às vezes a gente fica... E aí, nesse de colher, a gente acaba pensando assim, tá bom, eu tô colhendo aquilo que eu mereço. Fiz plantação errada e agora eu tenho que colher isso. Não tem jeito. E aí... eu não mereço. Então, e aí vem isso, a gente pensa, não, eu não mereço. Tô aqui colhendo. Só que tem uma coisa, uma virada de chave, e agora, enquanto eu for falando, se virar a chave aí pra ti, eu quero que tu coloque aqui pra mim. Virou a chave. Pensa comigo, se a lei é do plantio e da colheita, da ação e da reação. Essa lei existe, ela foi criada por Deus e é irrevogável, não tem jeito. Ok, a gente já entendeu, a gente aceita que dói menos, né? Mas existe algo que eu quero te contar aqui. Você pode fazer novos plantios.
Você pode escolher hoje o que tu vai plantar. E existe coisas que nós vamos plantar que vai demorar muito pra gente colher, mas a notícia boa é que existe coisas que a gente pode plantar hoje e colher daqui a poucos dias, assim como tem na natureza. Vocês já viram que um pé de alface é rapidinho para ele crescer? A gente planta, logo em seguida a gente já colhe? E vocês já viram que a uva demora não sei quantos anos? Apesar de eu ser lá do sul, né? Eu sei que demora muitos anos, mas não sei exatamente quantos. Então existe coisas que a gente pode começar a plantar hoje, sem expectativa, porque a frustração é filha da expectativa. A gente vai plantar por plantar. A gente vai fazer o bem por fazer o bem. E a gente vai soltar. Só que nós vamos começar a colher. Muito breve nós vamos começar a colher. E quando a gente começar a colher, aquilo que a gente tem que colher, que não foram escolhas tão boas assim, vai ficar mais fácil, porque a gente já vai estar colhendo aquilo que a gente está plantando aqui. E essa nova colheita vai nos fortalecer para fazer as colheitas que não são tão boas. Porque 20% do nosso destino, só 20%, que são coisas que não tem jeito, a gente vai ter que passar. Mas os outros 80%, nós podemos escolher. Nós podemos co-criar essa vida que a gente tanto quer. Então, a gente vai usar a nossa inteligência e a partir de hoje, nós vamos nos esforçar para fazer novos plantios. Nós já fizemos tantos plantios errados, né? A gente já teve tanta disciplina para fazer errado. Vamos agora ter disciplina para fazer o certo? Vamos agora, nesse entendimento de que agora dá tempo de plantar e colher daqui a pouco, sem expectativas, porque aí a gente já atrapalha a nossa colheita. A expectativa, ela atrapalha a colheita. Ela é como se fosse uma erva daninha ali, que vai vir, mas não vai ser legal. Então a gente vai plantar só com a intenção de fazer o bem. Tá aqui, eu já entendi. Eu já entendi que plantei errado. Eu já entendi. Só que agora eu tô disposta a plantar o certo. E a gente vai seguir as orientações de quem sabe. E a gente vai estudar as leis. Nós vamos nos estudar as leis que regem esse universo. Nós vamos buscar um autoconhecimento profundo de nós mesmos. Buscar entender quem nós somos. O mapa, inclusive, o mapa de nascimento, né, que é uma das ferramentas que eu uso, ele traz ali, a cada número, orientações. Essas orientações faz com que a gente consiga co-criar a nossa vida, usar esses 80% a nosso favor, para que esses 20%, que já são poucos, eles fiquem ainda mais leves. E aí é por isso que dá para ter a vida que a gente quer ter, alinhado com a vontade de Deus, com tudo que a gente tem que passar aqui, que não vai ter jeito, a gente vai ter que passar, mas fazendo os plantios corretos, de acordo com quem a gente nasceu para ser. O nosso número traz essas informações. Depois, mais para frente, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas o nosso nome e a nossa data de nascimento traz as informações do que a gente fez errado lá, o que a gente veio para consertar e quais as orientações para seguir daqui para frente e fazer os plantios corretos dessa vez. Então, assim, saber que também Deus é tão misericordioso que acaba aparecendo ferramentas, né? A ciência vem e começa a investigar e acontece que chega até nós ferramentas de autoconhecimento para que a gente entenda quem a gente é e dê passos mais seguros.
nessa jornada rumo ao que a gente nasceu para ser e pare de ficar andando em círculos, nessa repetição, né? Nessa roda de samsara, nessa repetição de coisas ruins que a gente não está aguentando mais, né? Então, a gente falou aqui sobre a lei, né, do plantio e da colheita, e a gente entender que aqui, ó, a gente pode começar a plantar diferente, a fazer plantios certos, buscar essas orientações, sobretudo de nós mesmos, alinhados à vontade de Deus. O segundo que eu coloquei aqui, é o que eu falei, é entender que nós temos esse destino e que a gente pode mudar, só 20% que a gente tem que dar conta, porque já fizemos, mas 80% a gente pode co-criar, né? E aí eu trouxe aqui umas dicas, como eu sempre trago. Anota aquilo que tu não tá conseguindo. E anota os sentimentos que vêm. Os sentimentos que vêm quando tu pensa nisso, quando tu paralisa, quando não dá certo. Anota esses sentimentos que vêm. Esses sentimentos, essas emoções, elas trazem informação do que tu precisa mudar, do que tu precisa transformar no teu ser. Esses sentimentos que acontecem, por exemplo, impaciência, eu fico impaciente. Pois é, então essa lição, esse acontecimento, ele tá te trazendo a oportunidade de tu treinar a paciência, de tu desenvolver a paciência. A paciência é uma virtude e nós todos temos ela dentro de nós, em forma de semente. Alguns já um pouquinho já nasceu uma folhinha, outros não, mas nós temos. Lembra, somos filhos criados à imagem e semelhança de Deus, então não tem como a gente não ter todas essas sementes dessas virtudes. Então, se eu tô passando por uma situação e essa situação me causa impaciência, o que eu tenho que trabalhar? A paciência. Então, a gente vai anotando. Hoje eu senti medo. Então, eu tenho que trabalhar a coragem. Hoje, nessa situação que eu tô vivendo, que tá sendo desafiadora e que pode ser que eu esteja achando que eu não mereço, hoje eu senti raiva. Então, temos que trabalhar a passividade. E aí a gente vai anotando, pega um caderninho, bota lá, objetivo, né? O que tu quer? Qual é o teu sonho? Eu quero isso. E aí tu vai anotando todos os sentimentos e emoções que vão brotando. E todos os sentimentos e emoções que vão brotando, eles vão te dizer algo a teu respeito, ao que tu precisa mudar, ao que tu precisa transformar. À medida que tu vai conseguindo fazer esses ajustes, o teu lado inconsciente, o teu ser divino, entende que tu é merecedor, sim. E aí, tu começa a parar de te boicotar. E as coisas acontecem, tá? Essa é a primeira dica, né? Anotar, diariamente anotar os sentimentos e as emoções que vêm e se conectar com Deus, se conectar contigo. Mais uma vez, a meditação sempre vai entrar aqui. Por quê? Porque a meditação é a maneira que eu conheço, a minha experiência, que trouxe o grande passo para as transformações e traz até hoje. Todas as vezes em que alguma coisa está emperrando, alguma coisa não vai, e aí eu desconfiei que isso é uma sensação de que eu não mereço aquilo, eu aumento o meu tempo de meditação, eu aumento a frequência dessa meditação. Então, se tu não faz ainda, corre e começa a fazer ontem. Começa a meditar. É simples, né? Eu já trouxe aqui alguns exemplos, tem outras lives. Vai pelo exercício da respiração, começa um pouquinho todos os dias. Todos os dias. Aquietar a mente, organizar. Pensamentos vão vir
e vão embora, mas tu não precisa pensar o pensamento, entende? Acha uma âncora que pode ser a respiração, que eu aconselho que sempre no início a gente use a respiração como âncora e volta sempre para a respiração. Te dá esse tempo, fica ali, fortalece a tua capacidade de observação dos teus pensamentos. Durante a meditação, tu não tem que pensar, eles vão passar como ondas de um mar. Ela vem e vai e tu não precisa pensar o pensamento. Mas o que vai acontecer? Tu vai fortalecer tanto que ao decorrer do dia, quando vier um pensamento, tu vai conseguir captar ele, tu vai observar. Antes que ele se instale, antes que ele vire uma ação. Tu vai entender qual pensamento realmente é teu e qual pensamento não é teu. Qual pensamento realmente te fortalece e qual pensamento te enfraquece, tá? A primeira coisa é isso. Tu vai ter maior percepção de quem tu é, de quem tu está nessa existência. Tu vai ter percepção até mesmo de outras existências, né? De algumas coisas que tu traz e que tu nem entende direito aqui, mas que tu traz. Tu vai entender quando vem aquela ofensa que dói tanto e tu vai naquela hora parar, pensar e dizer não, realmente, algo em mim reverberou, doeu, então eu tenho algo aqui para trabalhar e vai ser mais fácil de tu encontrar esse algo, tá? Então a meditação, a conexão com Deus, que é quem sabe de tudo, né? Que é quem a gente sempre tem que entregar e a gente ter aquela conversa com Ele, saudável, limpa, clara, verdadeira e dizer, meu Deus, eu não tô conseguindo. Me mostra aonde que tá, como que eu posso fazer isso aqui que eu anotei nesse caderno, tudo isso daqui que eu anotei, como trabalhar, como me transformar, me dá os caminhos, quem pode me ajudar nisso aqui, como eu posso me ajudar, tá bom? Tá sendo claro, gente? Tô conseguindo passar para vocês o raciocínio? Então, a gente já caminhando aqui para o final, eu quero deixar aqui dito para vocês que eu montei uma mentoria que se chama Conhecer-me, tá? Ela é uma mentoria que vão ser 5 encontros online, tá? A começar pelo mapa de nascimento, né? Que é uma ferramenta que eu sempre comento aqui. Essa ferramenta ela também pode ser feita só ela, mas aqui eu montei uma mentoria que é para te ajudar nesses primeiros passos, né? Nesse conhecer a si mesmo, nesse entender quem realmente eu sou, como eu estou, o que eu trouxe para curar, o que eu trouxe para desenvolver, quais são os potenciais que eu tenho, porque se a gente está num hospital escola, o que eu trouxe para ensinar e o que eu preciso aprender, o que eu trouxe para curar e o que eu preciso ajudar o outro a curar nele, tá? Essa mentoria vai trazer isso, vai trazer a clareza dos teus potenciais, do que tu precisa realmente resolver, para que tu consiga cumprir a tua missão 1, que é a tua missão contigo mesmo. Então, a mentoria Conhecer-me tá aí, ela foi gerada aí há poucos dias e eu trouxe aqui em primeira mão para vocês, para que vocês já saibam que eu tenho mais esse trabalho, né? A oferecer dentro da minha profissão nova e que tá aqui para vocês, tá? Foi criada com a intenção de ajudar, de pegar na mão em 5 sessões e fazer um profundo mergulho para dentro de ti mesmo. É uma jornada que muitas vezes nós não conseguimos sozinhos ou conseguimos sozinhos, mas que isso às vezes demora um pouco mais. De mão dada, com ajuda, a gente se fortalece e a gente consegue ir mais longe e com mais segurança, tá? Então tá aqui, quem estiver aqui ou quem for assistir o replay dessa live e que sentir no coração que chegou a hora de pedir ajuda para fazer aí esse caminho, não mais sozinho, mas agora acompanhado e se fortalecer,
pode me chamar no direct ou lá no link da bio, onde tem também, vai cair lá direto, para que eu dê maiores informações de como que isso acontece, tá? Eu vou estar aqui de braços abertos te esperando para esse momento lindo em que a gente vai viver, tá bom? Quero agradecer a vocês que estiveram aqui, quero pedir que vocês façam esse caminho do merecimento, entendendo que todos nós merecemos sim ser felizes. Nós fomos criados para a felicidade. E se existe algo que está nos impedindo, é a nossa falta de conhecimento de si mesmo e a nossa desconexão com quem nos criou. Então, a partir de hoje, nós podemos mudar isso. Nós podemos dar os passos que forem necessários para mudar. Colocando-se à disposição, sabe? Porque quando a gente fala assim, bate no peito, tá, chega, eu quero dizer para mim mesmo que eu mereço. Eu quero me sentir merecedora dessa vida maravilhosa. Quando a gente apenas diz isso e é do coração, Deus já começa a colocar o chão embaixo e as coisas começam a acontecer, tá? Então eu espero muito que vocês deem esse primeiro passo a partir de hoje. Não espera para amanhã. Dá o primeiro passo hoje. Escreve lá no caderno. Começa a meditar. Anota as sensações que vierem. Tem um aplicativo, né, que já vem no celular chamado Notas. Talvez quando vier a emoção, o sentimento, não esteja com o teu caderninho. Coloca lá, notas. Sentir medo, sentir inveja, sentir não sei o que for. E aí tu vai entender que o contrário do medo é coragem, o contrário da inveja é admiração, e tu vai colocar do lado. E aí tu vai incansavelmente buscar desenvolver essas virtudes que tu tem aí. Elas só estão doentes. O medo é a coragem adoecida. A inveja é a admiração adoecida. Então tu vai te curar de tudo isso, tá bom? Ai, tem gente chegando agora, meu amor. Eu vou colocar aqui rapidinho, tá? E aí tu vai lá e começa do início, porque vale a pena, tá? Aqui a gente falou de um assunto muito legal, tá aqui, tá até fixado. Hoje eu consegui fixar, gente, eu tô aprendendo e tô evoluindo aqui. Aos poucos a gente vai indo, tá? Volta lá, compartilha para que nós tenhamos mais pessoas que entendem que são merecedoras de ser feliz e de realizar os seus sonhos. Que essa live chegue em outros corações que estão sofrendo porque inconscientemente não se acham merecedoras dessa tal felicidade. Que sim, nós somos merecedores. Nós somos merecedores, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e façam o melhor dia da existência de vocês. Deem o primeiro passo e ele vai colocar o chão embaixo. Eu garanto para vocês. Eu garanto para vocês isso. Beijo. Gratidão, eu.